magnífico reitor, conselheiros e conselheiras, é sempre um prazer ter a oportunidade de dialogar com a comunidade universitária, principalmente num momento de tamanho obscurantismo em que passamos, onde é indispensável a união de todos em defesa das universidades, da educação pública. Em relação ao processo da ação direta de inconstitucionalidade, nós da Procuradoria nos empenhamos ao máximo, inclusive a relatora do processo elogiou a nossa defesa, feita em plenário, mas infelizmente não foi o suficiente para sensibilizar o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de aplicar algumas teses adotadas na Corte Constitucional Alemã e já implementadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de ação direta. Isso resultou no julgamento do último embargo de declaração, que apesar de estar de férias, eu acompanhei o julgamento e conversei em diversas oportunidades com a doutora Renata, sobre essa questão. E nós temos dois caminhos no momento, ou melhor, três. A questão envolvendo a elaboração de um projeto de lei que diz respeito à VPNI, que é um caminho político, não é o melhor dos caminhos, mas muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. E nós não podemos esquecer disso. Há o caminho do recurso extraordinário. E, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a universidade ela não tem legitimidade para interpor o recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, o que, de certo modo, limita a nossa atuação no que diz respeito à impugnação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça. Esta legitimidade pertence à mesa da Assembleia Legislativa e ao Sintuperge. Chegando no Supremo Tribunal Federal, nós temos o caminho de ingressar na ação como amicus curiae, oportunidade que poderemos apresentar memoriais e fazer sustentação oral perante o plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, dentro daquela perspectiva e daquele desejo que foi dialogado no âmbito interno da Procuradoria de buscar uma saída jurídica, eu consegui um precedente de janeiro de 2019, do ministro José Dias Toffoli, em que há uma saída jurídica no que diz respeito à suspensão imediata do cumprimento da decisão. Não obstante, é necessária a interposição do recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos interpor recurso extraordinário, mas o Sintuperge e a mesa da Assembleia Legislativa poderão fazê-lo. Mas existe um caminho, não vou prometer que esse caminho será um caminho de êxito, mas é uma alternativa. Existe um instituto no direito processual, uma prerrogativa da Fazenda Pública, que é conferida também às autarquias, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro é uma autarquia, de solicitar para o presidente do Supremo Tribunal Federal a suspensão do cumprimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. Durante muito tempo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi resistente à suspensão de decisões liminares proferidas em sede de controle concentrado pelos tribunais de justiça.
mas paulatinamente esse entendimento foi sendo superado. E eu obtive uma decisão de janeiro de 2019 do ministro Dias Toffoli, admitindo essa suspensão de um acórdão de mérito. Então, uma vez existindo um recurso extraordinário interposto pela mesa da Assembleia Legislativa ou pelo Sintoperj, existe sim a possibilidade de requerer perante a presidência do Supremo Tribunal Federal a suspensão da segurança, que normalmente eu vou pedir licença para fazer aqui uma leitura, só para não incorrer equívoco. A decisão do ministro Dias Toffoli diz: trata-se de suspensão de liminar proposta pelo Estado de São Paulo contra a decisão do Tribunal de Justiça no autos da representação de inconstitucionalidade, que versa sobre contratação por tempo determinado, de que trata o artigo 115, inciso 10 da Constituição do Estado. O requerente sustenta a natureza da controvérsia nos termos do artigo 297 do Regimento Interno do STF, combinado com o artigo 25 da Lei 8.038 de 90, por envolver o artigo 37, inciso 9 da Carta da República. Defende a constitucionalidade do ato normativo impugnado na ação principal, sublinhando o grave dano à ordem e à economia pública, uma vez que, segundo alega, o pronunciamento do Tribunal de Justiça contra a inconstitucionalidade fomentará a insegurança jurídica, desestruturando o planejamento de gestão pública e comprometendo o ano letivo de milhares de alunos da rede pública estadual. Ninguém ignora o que esta universidade sofreu nos anos de 2016 e 2017. E ninguém ignora o impacto que essa redução remuneratória acarretará nos auxiliares. Então, eu vislumbro uma possibilidade de, uma vez interposto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, nós requerermos, junto ao presidente do Supremo Tribunal Federal, a suspensão do cumprimento desta decisão. Então, isso eu só queria fazer esse acréscimo. Eu ainda não tive a oportunidade de dialogar com a doutora Renata. Como ela disse, eu estou retornando hoje de férias.